Olha só, vamos em frente, vamos falar do Flávio Dino, né, que também falou ali sobre a questão da segurança nas escolas, mas antes, repercutir aqui que o Palácio Iguaçu sediou agora há pouco a solenidade e apresentação do Pronasce 2, com a entrega de equipamentos para o fortalecimento da segurança pública. Estiveram presentes o governador Ratinho Júnior, do PSD, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. No evento, Flávio Dino voltou a falar sobre as ações do governo federal em conjunto com estados e municípios para combater novos casos de violência nas escolas e classificou o problema como nacional, sem identificação com uma conexão internacional. O ministro considera que é necessário integrar a Polícia Federal com as polícias estaduais por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Dino afirmou que não tem, neste momento, como afirmar que há uma organização superior dessas células, mas que, sem dúvidas, elas se organizam por intermédio da internet. Quem acompanhou todos os anúncios deste evento ainda não chegou o nosso boletim aí da Simone Giacometti. Daqui a pouco, então, nós recebemos então a Simone Giacometti, que ela está acompanhando todo essa movimentação, esse evento do ministro Flávio Dino, e a gente já acompanha essas informações. É isso, nós também temos aqui, tá chegando também o trecho da entrevista do Flávio Dino, que falou do polêmico processo que moveu contra o deputado federal Deltan Dallagnol do Podemos, deputado que aqui do Paraná foi o mais votado do estado. Ele comentou sobre o assunto. Essa foi a primeira vez que o Flávio Dino veio aqui ao Paraná depois de se tornar ministro, né? Vamos acompanhar o que ele falou sobre essa confusão. Só para relembrar o ouvinte, o que aconteceu foi o seguinte: lá em Brasília, o deputado enfim, falou que ia colocar o Deltan Dallagnol, ia pedir para colocar o Deltan Dallagnol naquele inquérito das fake news, aquele inquérito lá que já tem 4 anos, que cabe tudo dentro dele, enfim. E o que aconteceu foi que uma repórter lá, eu não tenho o nome dela aqui agora, ela questionou o Flávio Dino, dizendo se era pessoal ou não, perguntando, melhor dizendo, se era pessoal ou não a questão. O Flávio Dino saiu ali pela tangente e não respondeu. Então ele foi questionado de novo aqui no Paraná sobre o assunto. Daqui a pouco a gente traz exatamente o que ele disse. Olha só, a gente volta então a falar sobre esse evento de mais cedo, né, que falou muito sobre a questão da segurança nas escolas. Hoje o ministro Flávio Dino, de Justiça e Segurança Pública, está aqui em Curitiba. Ele ainda está aqui acompanhando vários eventos, e ele também anunciou ali alguns investimentos na segurança das escolas e também entregou viaturas. Quem acompanhou tudo foi a Simone Giacometti. Agora sim, Simone, como estão as coisas? Boa tarde. A cerimônia de lançamento aqui no estado do Paraná do programa Pronasce 2 teve a participação do governador Ratinho Júnior e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Também teve a participação de muitos prefeitos de todo o estado do Paraná. O ministro falou sobre os recursos, 250 milhões de reais, que estarão disponíveis para habilitação de projetos relacionados a este assunto. Ele também falou sobre a Operação Escola Segura e em fortalecimento das políticas, e elogiou o governo do Paraná, citou essa parceria com as prefeituras, parabenizou a Polícia Civil e falou que este é o caminho. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao senhor governador pela acolhida, a minha e a minha equipe. Aqui estamos hoje para cumprir alguns objetivos fundamentais. Em primeiro lugar, entregar 50 viaturas ao estado do Paraná. O governador, com a sua equipe, irão designar os programas que irão receber essas viaturas. Grande parte delas estão afetadas a um programa de combate à violência contra a mulher, porque nós sabemos que o feminicídio é algo que desafia as sociedades contemporâneas e é algo muito devastador para as vítimas e também para os lares dos brasileiros e brasileiras. Além dessa entrega de viaturas, nós estamos reforçando as parcerias no que se refere ao uso do Fundo Nacional de Segurança Pública. O estado do Paraná tem recursos disponíveis e terá mais recursos disponíveis, sobretudo para programas relativos à fronteira. Ele também falou sobre a implementação do Sistema Único de Segurança Pública, uma unificação das forças de segurança, e citando que a união, ela faz toda a diferença.
governo do Paraná tem se integrado nessa rede, é parceiro do governo federal e com isso, essa atuação conjunta do governo federal com os governos estaduais, entre os quais o governo do Paraná, também as prefeituras, nós estamos nesse momento empenhados nesse foco prioritário de garantir que haja paz para nossas crianças e para os nossos adolescentes. O governador deu as boas-vindas ao ministro e falou sobre essa visita, agradeceu os recursos destinados ao estado do Paraná para reequipar as forças de segurança. Ele apresentou também as estratégias que estão sendo utilizadas para proteger crianças e adolescentes aqui no estado do Paraná e falou sobre a redução dos índices de criminalidade e violência contra a mulher. Comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Então, a política reforçada da Secretaria de Segurança Pública pelo comando do comandante Hudson e com o reforço do Ministério da Justiça está nos ajudando a a ter mais eficiência nessa área tão importante de proteção das nossas mulheres. Então, ministro, leve o nosso abraço ao presidente Lula, a toda a equipe do governo federal, a todos os seus membros da sua equipe que tem colocado o Paraná como prioridade. Nós temos aqui uma preocupação e muito investimento na área de fronteira. O Paraná é um estado que faz fronteira com a Argentina, com o Paraguai, com o Mato Grosso do Sul. Então é muito importante essa política unida das forças de segurança, tanto da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o Exército Brasileiro. Nós temos cases de sucesso em Guaíra, Querência do Norte, e, claro, muito importante esse trabalho de continuidade e reforço que o Ministério da Justiça tem já demonstrado no início desse governo. Então, quero agradecer a todos, nos colocar à disposição e, mais uma vez, agradecer a visita e a entrega desses equipamentos que vão reforçar a política pública de segurança aqui do nosso estado. O ministro detalhou os 5 eixos de trabalho do PRONASSE. Depende do trabalho das polícias, mas não só. E esse é o sentido principal do trabalho do PRONASSE. São 5 eixos. O primeiro, combate ao feminicídio. O segundo, combate ao racismo estrutural, institucional e os crimes de injúria, os crimes de racismo de modo geral. Terceiro, a compreensão da dimensão da ressocialização na gestão da penitenciária, das penitenciárias. O quarto eixo, o trabalho com territórios vulnerabilizados, inclusive várias cidades do Paraná participarão desse eixo, na medida em que tem letalidade violenta maior do que a média nacional. E, finalmente, o eixo relativo ao apoio às vítimas de violência. É isso, Mark, Escola, voltamos com vocês. Tá aí, obrigado, Simone Giacometti conosco. E o ministro Flávio Dino falou também do polêmico processo que moveu contra o deputado federal Deltan Dallagnol do Podemos. Vamos ouvir um trechinho. Foi com tristeza autêntica que eu representei, sim, contra esse senhor e contra todos os demais que publicaram de modo irresponsável, de modo criminoso, que eu havia visitado uma determinada comunidade no Rio de Janeiro para fazer acordo com o crime organizado. Isso não é apenas fake news, isso é mentira. Isso não é apenas mentira, é canalice. E quando você está diante de mentira e de canalice, quem tem dignidade, quem tem decoro, quem tem honra, como graças a Deus eu tenho, reage. E por isso reagi. Lamento. E acho que um integrante ou ex-integrante, sabe-se lá, da comunidade jurídica brasileira, tem que defender um valor constitucional, que se chama decoro parlamentar. Então eu estou defendendo a democracia, eu estou defendendo a liberdade de expressão, porque quem defende a democracia a protege de quem quer deturpá-la, de quem quer destruí-la. E a mentira corrompe os costumes políticos e morais, e a mentira, portanto, destrói a democracia. Tá aí, portanto, então o Flávio Dino aí irritado com o Deltan Dallagnol, diz que vai indiciá-lo ali, diz que vai apresentar o nome dele, uma denúncia ali no inquérito das fake news, porque ele teria faltado com a verdade, né? E o judiciário agora vai se encarregar do assunto. Agora, me chamou a atenção que o Flávio Dino veio aqui e falou sobre o assunto do momento, que é a questão da segurança das escolas, falou alguma coisa sobre a política de prevenção à violência contra a mulher, mas falou muito pouco, quase nada, sobre assuntos que realmente a gente quer saber dele. Por exemplo, por que ele
e o partido dele são contra a CPI do 8 de janeiro. Que é o que a gente quer saber. Qualquer brasileiro médio, se tiver a oportunidade de encontrar o ministro, né, no elevador, na fila do caixa do banco, enfim, em qualquer lugar, ministro, e o que aconteceu lá no 8 de janeiro? Foi uma coisa muito grave, muito triste. As pessoas lá invadindo, quebrando patrimônio público, né, defecando literalmente nas salas lá dos palácios. A gente quer que isso seja resolvido, né? E as pessoas estão lá, muitos foram presos, né, vão ser julgados lá, até discussões se as condutas foram ou não individualizadas, mas elas estão pagando lá de alguma forma pelo que fizeram. Nós temos também a identificação, né, e o processo está andando contra vários financiadores e incitadores, né? Foi feita aí grandes operações, a PF volta e meia tem fase nova dessas operações ali. Agora, ainda falta avançar nos omissos. São 3 ali focos de investigação, né? Quem de fato promoveu o quebra-quebra, quem financiou e incitou e quem se omitiu, né? As pessoas não estão satisfeitas, pelo menos eu não estou, e para a sociedade não está, com as respostas dadas até agora. Afastaram o governador do DF, que já está de novo no cargo, e está preso até agora o ex-secretário do DF. É pouco, porque a ABIN, que é a Agência Brasileira de Informação, disse que o governo federal sabia de tudo. Por que tiraram o cadeado da porta, sabendo que ia ter invasão? Não está explicado isso. Pelo contrário, eles diminuíram o efetivo que lá estava trabalhando no domingo. Muito mal explicada essa história. E o governo trabalha contra essa CPI. Eu acho que o Flávio Dino, até para restabelecer a verdade, deveria ser o primeiro a querer colocar os pingos nos is, falar, não, vamos resolver isso aqui, né? Vamos investigar o que está acontecendo. Não, pelo contrário, botaram lá sigilo nas imagens. Por quê? O que tem de ruim nas imagens? Que já foram, inclusive, publicadas a exaustão por vários veículos. Mas por que colocaram sigilo nas imagens? Não, tá tudo muito estranho, né? A grande pergunta que boa parte do Brasil se faz é sobre o 8 de janeiro ainda, porque é muito grave. Nós temos que punir as pessoas que estão envolvidas com esse problema. E o ministro pode, sim, dar uma grande contribuição nesse sentido. Inclusive, Mark, na nossa live de hoje, a nossa enquete tem a ver com esse silêncio do Flávio Dino, na verdade, né? Cadê a CPI? Cadê as investigações? Cadê uma apuração mais detalhada, refinada dos ataques de 8 de janeiro? E a pergunta que está aqui é: você acha que Bolsonaro tem participação ativa nos ataques do dia 8 de janeiro? Não, 70%. Sim, 30%, esperamos a sua votação aí. No final dessa nossa edição, eu quero até inclusive dar a minha opinião em relação a essa enquete, e aí eu quero ver se o Mike concorda ou não, e se vocês, ouvintes, concordam ou não, porque eu acredito que tem muito culpado no dia 8 de janeiro, e infelizmente eles nunca serão punidos. Pelo jeito que anda a carruagem, eu concordo contigo, Escola, veja, né? Prenderam só os mais fracos, né? E eu reforço, eles têm que ter punição. Eles têm que ter punição. Ninguém aqui está passando a mão na cabeça de ninguém. Agora, dentro de suas responsabilidades. Por exemplo, entre os presos que lá estão, há muitos, Escola, que não estavam no ato em si. Eles estavam em frente a quartéis. Eu não sei se fizeram alguma coisa de errado, mas se fizeram, que paguem por isso. Não por quebrar as coisas. Agora, a gente que entrou e depredou. Esses têm que ter uma punição. Tem gente que só ficou ali em frente. Tem vários vídeos que mostram isso. Nem todos entraram. E esse tem que ter uma outra punição, ou sei lá, tem que entender se fez algo de errado mesmo. Por isso que é importante individualizar as condutas. Mas esses menores já estão todos ali com os seus procedimentos encaminhados, sendo inclusive enérgicos demais ou não, sendo inclusive exageros ou não. Agora, há sim omissos, poderosos, e esses têm que ser pegos também. No Brasil a gente sempre só pune o ladrão de galinhas, sempre só pune o menor ali, o mais fraco da guerra de cordas. Não, tem que todo mundo, né, tem que ser punido dentro da sua responsabilidade, até pra gente poder seguir, né? Eu ia falar aqui um termo que não vou usar, decidi não usar, que era virar a página dessa história. Não vai virar nunca, porque é uma história, um episódio lamentável, que tem que ser relembrado, inclusive, pra gente não repetir. A história serve pra isso, pra nos mostrar o que é bom, o que é ruim, e o que é ruim a gente não repete. A não ser que você seja de esquerda e acredite no Marx lá, que fala que tem que repetir a história como farsa. Eles fazem de vez em quando. Mas as pessoas normais
Não tem que repetir, tem que estar lá, lembrar, errado, não vou fazer mais, né? Punir quem errou. Mas escola, nós temos que punir todos, os poderosos também. A nossa enquete pergunta se o Bolsonaro tem algo a ver com os ataques do 8 de janeiro. Eu respondi aqui na nossa enquete que sim, mas eu acho que a nossa enquete ela não é democrática ao ponto de que a gente não coloca também que o Lula é responsável, que outros políticos são responsáveis, e não na figura do presidente apenas, na figura de diversos homens públicos que aí estão, que de fato incitaram essa rivalidade a ponto de a população. Não estou dizendo que não estão errados, só estou dizendo que houve a incitação e houve a generalização dos dois lados, tanto da direita quanto da esquerda extrema, para chegar ao ponto que nós chegamos. Bolsonaro é culpado, Lula é culpado, correligionários são culpados, e o que vai ser feito com isso tudo? Infelizmente, como no Brasil muita coisa, é varrer a sujeirada para debaixo do tapete. Escola, perdão, eu não acho que o Bolsonaro seja culpado, não acho. Eu quero que alguém apresente um vídeo dele convocando para aquela manifestação. Eu não digo de convocação, eu digo de ideias, do confronto. Porque em nenhum momento Lula e Bolsonaro, nessa disputa toda aí, chegaram e deram uma apaziguada nos ânimos. Sim. Pelo contrário, os dois lados, eles foram pra guerra e foram pra luta. Eu tô dizendo que o 8 de janeiro é resultado de diversos comportamentos. Não que alguém foi lá e falou, vem que a gente vai pra guerra. Exato. Na verdade é o seguinte, foi um clímax ali, né? Sim. Foi uma coisa que está sendo construída há muito tempo, que começou com o PT lá atrás, os governos petistas, na história do nós contra eles. Nos primeiros governos do Lula, porque eles não querem deixar o pobre andar de avião, porque eles não querem deixar o filho do pedreiro virar doutor. Coisas que não eram necessariamente verdade, que você até pensava lá atrás, quem que são os eles? São as elites que eles chamam. Então são os banqueiros, mas os bancos não ganharam tanto dinheiro como nos governos petistas. Então era uma bravata. Então aquilo foi escalando. Foi escalando. Bolsonaro também ajudou na escalada disso tudo e desagou lá, né? E é por isso que tem que punir quem estava lá. Os aloprados, né, os criminosos, e tá certo chamado de criminosos. Quem entrou, depredou, roubou, levaram arma embora, levaram impressora embora, enfim, cenas lamentáveis, escatológicas inclusive. Tem que ser punido. Agora, é por isso que é importante investigar. E a CPI vai ajudar a, inclusive, talvez, colocar um fecho nessa história. Porque até agora a PF não avançou na questão dos omícios. Então a gente tem que ter ali o Congresso, talvez, como, né, até com uma função moderadora, essa CPI, que se investigue lá, aconteceu isso, fecha o relatório, pune quem tem que punir e vão embora. Pra gente virar a página na escola, no sentido de avançar pro próximo capítulo. PT, por exemplo, fala, não quer a CPI porque isso vai impedir de discutir outros assuntos. A reforma tributária, cadê o texto? Eles estão reclamando tanto que vai impedir, mas agora não vimos. Malemar um arcabouço fiscal mal desenhado, o PowerPoint do Haddad lá. Então, é muita narrativa de todos os lados. E talvez a CPI ajude a nós enxergarmos a verdade de fato. Agora, verdade, procurar o Bolsonaro culpado, o Lula culpado, enfim, não. Culpado é quem invadiu, né? E quem se omitiu também. É por isso que a gente tem que achar os nomes, os CPFs. Neste caso, nem o CPF do Bolsonaro tem que ser colocado como culpado, porque ele nem aqui no Brasil estava, né? E também entender quem de fato do governo federal tem que ser colocado ali como omisso. É por isso que a gente pede investigação, para não acusar ninguém injustamente, mas que a história está estranha, está. E é por isso que precisa da investigação.